Uma boa noite a todos. É um prazer recebê-los aqui para mais uma reunião do serviço. Hoje eu tenho aí satisfação de receber o amigo Pedro Curtis. O Pedro, eu posso dizer para vocês que se você quer uma referência de um neurointensivista, é o Pedro. Com boa formação nas duas coisas. É um neurointensivista raiz, do jeito que a gente espera de alguém que atue numa subespecialidade de terapia intensiva. O Pedro é médico da Rede D'Or, do Copastar, no Rio de Janeiro, do Instituto do Cérebro, e também pesquisador do IDOR e do Instituto do Cérebro. E nesse aspecto, nos últimos 2 anos, o Pedro tem tido uma produção científica excepcional, com excelentes contribuições durante a pandemia, e isso tem se seguido agora no período pós-pandemia. E, obviamente, por conta disso, eu não poderia pensar em outra pessoa para falar para nós sobre a atualização no manejo do AVC isquêmico agudo, né? As novas evidências que nós temos acerca de benefícios da trombólise, da trombectomia, a alteração de janela, enfim. E nós conversávamos um pouco aqui, antes do início da reunião, até, de que isso é uma situação que, no geral, tende a acontecer na emergência e a UTI recebe o paciente depois, mas em muitos serviços a UTI acaba sendo quem auxilia a emergência nas decisões, enfim. Então, acho que é fundamental para a formação dos nossos residentes domínio acerca do assunto. Porque se nós formos pensar assim, em uma doença importante da medicina intensiva, com alta mórbida mortalidade, onde o cenário mudou completamente, é essa. A mesma coisa que nós tivemos nos anos 80, final dos anos 80, com o infarto, nós estamos aí tendo agora com a doença vascular cerebral, e isso é algo, sem dúvida, bastante importante, principalmente devido à sua alta prevalência. Pedro, eu agradeço muito aí pela tua gentileza de ter aceito o nosso convite, e a tela é sua. Obrigado, Ederlon, pela introdução, pela apresentação, e obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou sentindo que a minha conexão está um pouquinho instável. Vocês estão me ouvindo bem? Agora sim. No começo estava travando, mas agora sim. Tá. Eu te assinalo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela depois. Pedro, você tem outro acesso à internet? De fato, a tua conexão está bem estável. Talvez, se você tiver outro acesso, é melhor você trocar antes de começar. Ela ficou ruim de repente. Eu vou tentar interromper o meu vídeo, Ederlon, e ver se isso melhora. Isso, ok. Eu te aviso se há alguma dificuldade. Eu imagino que vai melhorar ao longo da apresentação. Só um minuto. Um minutinho, peraí. Bom, vocês estão vendo minha tela? Sim, está ok. Siga em frente. Vamos lá. Por favor, me avisa, Ederlon, se o som falhar.
Então, a ideia é discutir uma atualização no manejo do AVC isquêmico agudo. Eu vou falar sobre algumas evidências recentes, assim, dos últimos anos, concentrando a apresentação em trombólise venosa com janela estendida e trombectomia mecânica. Como o Ederlon já comentou, o AVC tem uma importância epidemiológica enorme no Brasil, é a segunda causa de morte atualmente no país, é a terceira causa de incapacidade no mundo. 15 a 25% dos pacientes que sobrevivem a uma internação hospitalar morrem até 1 ano, 60% dos pacientes morrem até 5 anos, e em termos de incapacidade, 70% não retornam ao trabalho e 1/3 deles evoluem com demência em 1 ano. Então, qualquer intervenção terapêutica que consiga mitigar essas consequências, tanto do ponto de vista de mortalidade quanto do ponto de vista de incapacidade, podem trazer benefícios muito amplos para a sociedade como um todo. Eu não vou entrar em detalhes muito específicos da fisiopatologia do AVC como um todo, mas eu queria falar desse conceito de penumbra, que é muito importante para a mudança não só da compreensão do AVC isquêmico, mas, mais recentemente, para a intervenção terapêutica mesmo, né? Sempre se conheceu, ao longo das últimas décadas, que havia, num evento isquêmico agudo, uma região que é chamada de core, e esse core é o centro da lesão isquêmica e é a região do cérebro onde houve, durante o período de falta de perfusão, um dano irreversível do tecido cerebral. E uma outra região, essa mais extensa, que é uma região de penumbra. Essa região de penumbra nada mais é que uma região que sofre com a redução da perfusão sanguínea, mas que essa redução não levou ainda, do ponto de vista fisiopatológico, a uma lesão irreversível. Então, é uma área em risco, mas com potencial de ser salva. Aqui, trazendo já para um ambiente mais clínico e comparando o esquema do lado esquerdo com a ressonância magnética, a gente consegue ver muito claramente esses dois territórios. Na parte de cima do painel, no ponto B, a gente tem essa região na difusão, na sequência de difusão da ressonância, que brilha no DWI, e aqui a gente tem um esquema desenhado do que seria o core isquêmico. Então, provavelmente, essa região mais profunda ela tem um dano isquêmico irreversível. Enquanto que, na sequência de perfusão da ressonância magnética, isso aqui é feito com injeção de contraste, há uma região de isquemia bem mais extensa no território da cerebral média, que não possui ainda uma isquemia irreversível, então, portanto, se houver uma reperfusão com recanalização do vaso, essa região de penumbra ela pode ser recuperada para um tecido são. Aqui, de novo, usando um esquema para representar a região de penumbra, a gente interpreta o cérebro recuperável como a penumbra isquêmica menos o core isquêmico e a oligemia benigna. A gente tem aqui uma região extensa de oligemia quando há interrupção do fluxo de um vaso. A gente tem uma região de penumbra onde os mecanismos compensatórios do cérebro não são capazes de manter a atividade elétrica normal, não são capazes de manter as atividades bioquímicas normais, mas não há ainda um mecanismo de lesão que não seja recuperável. E uma região menor, mais central, em geral com menos capacidade de manter a perfusão, que acaba evoluindo para o core isquêmico. E
dependendo da quantidade de fluxo que for restrito nessas regiões e do tempo, aqui muito importante, do tempo que essas regiões permanecem sem essa perfusão, a região de penumbra pode evoluir ou não para a ampliação do core isquêmico. Normalmente, uma região de oligemia benigna vai ser sempre preservada, mesmo que não haja recanalização, mas a região de penumbra, se não for recuperada, ela evolui para um core isquêmico mais amplo. Então, todos os esforços de trombólise e trombectomia mecânica, dos quais a gente vai falar mais para frente, e as tentativas de ampliação da janela de reperfusão em pacientes que podem se beneficiar dessa recanalização de forma mais tardia, são exatamente os objetivos do que a gente vai discutir aqui hoje, dos trabalhos que vêm sendo publicados nos últimos 10 anos. Então, vamos falar de terapias de reperfusão e começando pela trombólise venosa. Esse é um trabalho clássico de trombólise venosa em AVC isquêmico, publicado agora já há 15 anos atrás, quase 15 anos atrás, que ampliou a janela de trombólise venosa de 3 horas para 4 horas e meia. É o ECAS. Esse trabalho mostrou que em pacientes que chegam com até 4 horas e meia do início dos sintomas, a gente consegue, com a trombólise venosa, ter uma ampliação do percentual de pacientes que fica independente após 3 meses para mais de 53% dos pacientes. Então, há um ganho significativo no percentual de pacientes que evoluem para um ranking modificado 0 a 1, que representa nenhuma incapacidade, uma mínima incapacidade, e o paciente se torna independente após 3 meses. Isso foi incorporado a todos os guidelines já há mais de 15 anos e é praticado na maioria dos serviços que faz trombólise venosa. A ampliação da janela, desde o ECAS, isso já se mostrava uma realidade, mas quanto mais a gente amplia, isso permanece sendo uma verdade, e é muito importante chamar a atenção, ela não é uma tranquilidade para a equipe de que você pode fazer a trombólise ou decidir o tratamento com 4 horas de intervalo, uma vez que o paciente chega com 1 hora e meia na sua emergência. Há uma estimativa de que a cada minuto de atraso para o tratamento com trombólise venosa, o paciente perde 1% de chances de evoluir com um desfecho favorável, aqui de novo considerando independência em 3 meses. Então, se o paciente recebe a trombólise venosa em até 1 hora e meia, 90 minutos, o número necessário para tratar, para ter um paciente independente, é de 4 a 5. Se esse paciente recebe o mesmo tratamento entre 1 hora e meia e 3 horas, esse número dobra, então a gente só consegue recuperar para a independência funcional 1 em cada 9 pacientes. E se a gente tratar o paciente entre 3 e 4 horas e meia, esse NNT vai para 14. Então, é importantíssimo a gente ter na cabeça que, apesar da ampliação da janela, quanto mais rápido o tratamento for feito, mais eficiente vai ser a sua terapia. Então, já há bastante tempo definido como classe 1 de tratamento a reperfusão com trombólise venosa em até 4 horas e meia. Mais recentemente, aí a gente está falando de alguns anos para cá, algumas tentativas de individualização do tratamento com base na neuroimagem vêm sendo feitas para ampliar essa janela para até 9 horas, a gente vai ver que até mais do que 9 horas. E como é que esses estudos foram feitos? Eu vou citar aqui os mais importantes e vou falar de algumas revisões sistemáticas. Esse estudo publicado em 2018 é chamado de Wake Up. Ele foi um estudo que utilizou a ressonância magnética para individualizar o tratamento de pacientes que poderiam se beneficiar de trombólise venosa, uma vez que eles não tinham o tempo entre o início dos sintomas e a chegada no hospital conhecido. Então, pacientes, basicamente, que acordavam com um déficit,
e provavelmente o AVC isquêmico se deu ao longo da noite. Esses pacientes foram selecionados utilizando o que se chama de mismatch, ou a diferença entre a presença de alteração de hipersinal na ressonância magnética na sequência de difusão, que é o DWI, com um flare, que é uma sequência baseada em T2 negativa. Normalmente estima-se que o DWI se altere com 30 minutos de isquemia, e o flare se altera com algumas horas de isquemia. Então, o que se pretendia com esse desenho de estudo era identificar pacientes que tinham, na verdade, uma janela menor de tratamento, em torno de 4 horas e meia ou até 4 horas e meia, com ressonância, com DWI positivo e flare negativo. Estimava-se que pacientes que tinham mais tempo, em torno de 8, 9, 10, 12 horas, mesmo que não fosse conhecido, o flare já estaria alterado. Então, o que se observou em termos de resultado foi que 53% daqueles que receberam o tratamento com alteplase ficaram independentes em 90 dias, contra 42%. Então, um aumento de 60% nas chances do paciente evoluir para um desfecho favorável quando comparado àquele que não recebeu o tratamento. Esse resultado foi bastante impressionante. A gente vê aqui que o ranking modificado de 0 vai de 15% para 21% e um ranking modificado de 1 de 27% para 32%. Somando os dois como independência, o benefício é muito significativo. Um outro estudo similar, com uma população parecida, mas aqui pacientes com tempo entre o início dos sintomas e a apresentação conhecido, mas acima de 4 horas e meia, foram randomizados para receber trombólise venosa ou não, também guiada por neuroimagem. A diferença desse desenho de estudo é que a neuroimagem poderia ser ressonância magnética ou a tomografia de crânio, sempre utilizando as sequências com injeção de contraste e perfusão. O que se estimava como core, lembrando que o core é aquela região isquêmica com dano cerebral irreversível, era a sequência de fluxo sanguíneo cerebral abaixo de 30% do normal na tomografia ou, assim como no estudo anterior, alterações na sequência de difusão da ressonância magnética. E o que era considerado a redução da perfusão, mas não ainda considerado irreversível, era uma região com hipoperfusão, utilizando o MTT, que é o tempo médio de trânsito, acima de 6 segundos. E o que se considerava como mismatch, lembrando de novo que o estudo anterior era difusão positiva e flare negativo, aqui era um volume de mismatch acima de 10 ml, então uma análise bem quantitativa do mismatch, e um volume de core abaixo de 70 ml. Então não podia ter uma região isquêmica muito grande e tinha que ter uma região recuperável grande o suficiente para valer a pena o risco de fazer trombólise numa janela mais estendida, sabendo que quanto mais tempo e possivelmente mais isquemia, maior a chance de transformação hemorrágica. Nesse estudo, só para vocês terem uma ideia do perfil dos pacientes, uma vez que vocês vão ter contato com esses pacientes na realidade clínica, um pouco mais da metade desse grupo também acordou com sintomas, assim como do estudo anterior, mas uma outra parcela tinha aqui o tempo conhecido acima de 4 horas e meia, alguns entre 6 e 9 horas. O tempo mediano da chegada no hospital até o tratamento com a trombólise venosa, levando em consideração que aqui a gente precisa ter uma tomografia ou uma ressonância com perfusão, e é uma decisão um pouco mais complexa do que a trombólise na janela curta, a mediana foi em torno de 4 horas. Então, lembrando que essa decisão e esse tempo, ele não é desprezível, mas mesmo assim, a gente vai ver que, aqui já está o resultado aqui do lado, a gente vai ver que houve um benefício significativo
os pacientes que receberam tratamento, 45% deles teve um desfecho favorável em 3 meses, contra 30% do grupo não tratado. Então, um benefício bastante significativo. Em 2019, foi publicada uma revisão sistemática concentrando em pacientes com a janela entre 4h30 e 9 horas, e essa revisão sistemática mostrou um benefício, um aumento de chances de 86% para um desfecho funcional excelente, considerado independente em 3 meses, com o tratamento. Então, aqui não deixa muitas dúvidas, esses foram os 3 estudos que contribuíram para essa revisão sistemática, não deixa muita dúvida do benefício dessa terapia em janela estendida, levando sempre em consideração o parâmetro de escolha dos pacientes, sendo a neuroimagem avançada. E aqui uma outra revisão sistemática, publicada na Lancet em 2020, agora concentrando em pacientes sem o tempo de apresentação conhecido. Então, a grande maioria deles acordando com o déficit, e mostrou também um benefício de um aumento de quase 50% nas chances de independência funcional em 3 meses. Então, esse tratamento na janela estendida com até 9 horas ou tempo desconhecido foi incorporado aos guidelines de tratamento do AVC isquêmico, e hoje é uma prática recomendada com um nível de evidência elevado e praticado na maioria dos centros que fazem trombólise venosa. Agora a gente muda e fala de trombectomia mecânica. Também a trombectomia mecânica vem apresentando uma série de estudos que ampliam a janela de tratamento, e antes eu vou falar um pouquinho de fisiopatologia e de evidências da recanalização, e depois a gente fala dos estudos. Aqui, um exemplo de que tipo de AVC é passível do tratamento com trombectomia mecânica. Então, a gente vê nesse esquema a carótida interna, bifurcando aqui para cerebral anterior e cerebral média. Então, as obstruções do T carotídeo são um dos principais focos de tratamento da trombectomia mecânica, mas também é possível recanalizar vasos com trombectomia na cerebral média na sua porção M1 e na cerebral média na sua porção M2. E por que a trombectomia mecânica tem um papel tão importante na recanalização desse tipo de AVC? Porque quando a gente fala, e aí estudos epidemiológicos e de intervenção com trombólise venosa mostraram isso ao longo das últimas décadas, quando a gente fala de obstruções do T carotídeo, a trombólise venosa com RTPA só é capaz de recanalizar o vaso em até 8% dos casos. Então, é uma parcela mínima dos pacientes que responde à trombólise venosa com esse tipo de obstrução. E mesmo aqueles que têm obstrução da cerebral média M1 e da cerebral média M2, em torno de 1/3 deles responde com recanalização apenas com a trombólise venosa. Então, a gente está falando aqui de um universo enorme de pacientes que podem se beneficiar com a trombectomia mecânica. Outro parâmetro que também é importante é a extensão do trombo, e que quanto mais extenso, mais improvável é a recanalização com trombólise venosa. De novo aqui, esse estudo mostra, esse é um estudo com a participação de alguns médicos brasileiros, publicado em 2014 na JAMA Neurology, e mostra esse percentual pequeno de pacientes que atingem independência funcional com trombólise venosa. Então, vocês veem aqui que 7% com carótida interna e 20 e poucos por cento com obstrução de M1 e M2, chamando a atenção para a importância da recanalização. Esses foram os estudos, são 5 principais estudos que sustentam as principais evidências para o uso da trombectomia mecânica nesse tipo de obstrução vascular. O benefício clínico, a gente está vendo aqui em azul e cinza na parte de baixo, ele é impressionante. Em alguns casos, em alguns estudos, ele quase dobra o percentual de pacientes que evolui para um ranking 0 a 2 em 90 dias. A gente não está aqui falando de independência, mas está falando de um bom desfecho clínico.
E também a trombectomia mecânica foi incorporada ao tratamento e aos guidelines de AVC quando feita em até 6 horas de apresentação do paciente com obstrução de grandes vasos. Isso foi incorporado aos guidelines já tem muitos anos. Em 2020, um grupo de investigadores brasileiros publicou esse estudo na New England, que é muito importante no nosso cenário nacional e que foi utilizado como embasamento para a aprovação dessa intervenção no SUS. E o que foi mostrado é que é factível e eficaz a utilização de trombectomia mecânica na realidade da saúde pública brasileira. O tempo porta-agulha no estudo foi de 34 minutos na mediana, o tempo porta-punção foi de menos de 2 horas, o que são resultados bastante satisfatórios, e o benefício clínico foi, de novo, bastante significativo, sobe de 20% para 35%, mais de 1/3 dos pacientes ficando com déficit pequeno ou nenhum depois de 90 dias utilizando trombectomia mecânica. Agora, falando de trombectomia mecânica em janela estendida também, é importante a gente voltar a falar de penumbra e falar um pouquinho de circulação colateral. A evolução da isquemia cerebral ou da hipoperfusão cerebral para o core isquêmico ou a transição entre penumbra e core, ela é muito variável entre pacientes. Então, a gente vê aqui do lado direito da tela o exemplo em vermelho da trajetória de um paciente, em azul a trajetória de outro paciente. Você vê que no exemplo de baixo, a gente tem aqui o volume de difusão da ressonância acometido, as horas se passam sem reperfusão e o paciente não aumenta de forma significativa o volume de core isquêmico na ressonância magnética. Enquanto que um outro paciente, em 3 a 4 horas de isquemia cerebral, aumenta muito significativamente o volume de isquemia irreversível na ressonância magnética. E aqui a gente vê de forma esquemática como é que se dividem o percentual desses pacientes. 20% tem uma evolução rápida por um core isquêmico volumoso e 50% deles uma evolução mais lenta. O que se pretende com os exames de neuroimagem e o estudo de colaterais e a extensão da janela terapêutica? É identificar quais são esses pacientes no grupo verde e até no grupo amarelo que podem ser tratados com uma janela de tratamento mais estendida, sem correr o risco de recanalizar um vaso ou reperfundir uma região que não é potencialmente salvável. Com esse racional foi desenhado o estudo DAWN, foi publicado em 2018 na New England, e que também revolucionou o tratamento do AVC isquêmico, especialmente no que tange a trombectomia mecânica, e levou à mudança também dos guidelines nas suas versões de 2018 e 2019. O que foi feito aqui, como eu disse antes, até 6 horas já era bem estabelecido que pacientes com oclusão de grandes vasos se beneficiavam significativamente de trombectomia mecânica, mas aqui eles testaram entre 6 e 24 horas depois do início dos sintomas, com a presença de mismatch. E nesse caso, o mismatch não era só baseado em neuroimagem, era baseado na extensão do déficit clínico e na extensão do infarto cerebral. Basicamente, o que eles faziam era, o paciente chegou com 12 horas de evolução, teoricamente fora de qualquer janela de tratamento. Você tinha uma obstrução da cerebral média, e esse paciente tinha um NIA de 18 e um aspect, que é uma classificação tomográfica que avalia a isquemia na tomografia, com pouca região de infarto, ou seja, uma incompatibilidade entre a gravidade clínica e a gravidade de imagem, ele era randomizado para recanalizar o vaso ou não recanalizar o vaso. Esse estudo foi incrivelmente bem sucedido. O NNT para um desfecho clínico favorável foi de 2. Então, a cada 2 pacientes que recebiam tratamento, um deles evoluía para desfecho clínico favorável.
e independência funcional foi próximo de 3. Então, um efeito impressionante. Esse é um outro estudo que foi publicado na mesma edição da New England, com um desenho parecido, mas utilizando a faixa de tempo entre 6 e 16 horas e utilizando não só o critério clínico, mas aqui sim critérios de perfusão parecidos com aqueles que eu comentei mais cedo nos estudos de janela de trombólise venosa. E também o resultado foi impressionante. O estudo quase triplicou o percentual de pacientes com independência funcional depois de 3 meses no grupo de tratamento endovascular. Então, com essas duas sólidas evidências de eficácia, foi incorporado aos guidelines de tratamento a janela estendida em até 24 horas, com uma série de usando os protocolos do DEFUSE e do DAWN para selecionar pacientes. Essa é uma revisão publicada em 2021 na JAMA, que incorpora todas essas evidências. Eu sugiro a vocês que baixem esse gráfico, eu acho que ele ajuda de forma esquemática na seleção dos doentes. E ele separa nas caixinhas aqui, 0 a 4 horas e meia, a gente não tem muita dúvida do que faz. Se for elegível, tromboliza, e se tiver oclusão de grande vaso, é trombectomia mecânica. Tá? A gente está aqui nessa parte. Então, por enquanto, o tratamento recomendado é a combinação da trombólise venosa com a trombectomia mecânica. Se for entre 4 horas e meia e 9 horas, a primeira avaliação que deve ser feita é se há oclusão de grandes vasos. E a gente vai falar um pouco mais na frente dos protocolos de AVC isquêmico que a gente pode implementar hoje em dia. Se há oclusão de grandes vasos, deve ser considerado imediatamente a trombectomia mecânica, utilizando como critérios o estudo DEFUSE e DAWN. Se não houver oclusão de grandes vasos, seleção de pacientes com base em ressonância magnética ou perfusão da tomografia para a decisão de trombólise venosa em janela estendida. Entre 9 e 24 horas, a única opção de tratamento ainda é a trombectomia mecânica. Se houver, então, oclusão de grandes vasos, o paciente vai para a neuroimagem avançada. Se houver a presença dos critérios utilizados no DEFUSE do DAWN, a trombectomia mecânica deve ser tentada. Então, eu vou falar aqui agora nos últimos slides sobre os desafios, e aqui vocês vão ver que essa aula foi feita para um público da Rede DOR, há mais ou menos alguns meses atrás. Então, a gente estava falando sobre desafios para o setor privado, mas talvez com o perfil de hospital que vocês têm, alguns vão se encaixar, outros não, a gente pode elaborar melhor na discussão. No setor privado, um dos principais desafios é que os hospitais, de forma individual, têm baixo volume de tratamento para AVC isquêmico e não estão envolvidos no atendimento pré-hospitalar. Além disso, os hospitais raramente têm especialistas neurovasculares disponíveis 24/7, seja de forma presencial, seja de forma remota, para o diagnóstico e decisão de tratamento na emergência. Isso talvez se aplique também à realidade de vocês, eu não sei como é o funcionamento, mas uma solução que a gente encontrou em alguns hospitais da Rede DOR foi o suporte de neurointensivistas da terapia intensiva nesse tipo de decisão terapêutica. Outro desafio, e acho que isso se aplica a qualquer tipo de cenário, é estabelecer protocolos de neuroimagem que incluam, e aí uma opinião pessoal minha, de forma bastante ampla, a angiotomografia e a tomografia de perfusão e, eventualmente, a ressonância magnética, para a seleção dos pacientes que não estão naquela janela de até 4 horas e meia. É muito importante a participação do neurovascular e do neurocirurgião nesse cenário de tratamento, principalmente da trombectomia mecânica. Então, nem todo hospital tem capacidade de oferecer esse tratamento, e aí seria importante as redes do sistema de saúde poderem referenciar pacientes para centros que têm essa capacidade. E lembrando que quando você oferece um tratamento desse tipo de complexidade, como a trombectomia mecânica, para um paciente com AVC isquêmico grave,
é importante que você tenha um serviço de neurocirurgia disponível para as potenciais, e também de trombólise venosa, para as potenciais complicações hemorrágicas e também de hemicanectomia descompressiva com neurocirúrgicas. E outra questão que se impõe é a existência de unidades especializadas, sejam unidades de AVC, sejam unidades neurointensivas, ou, na ausência dessas, uma cobertura ampla da terapia intensiva e da emergência de pessoas especializadas em neurovascular e em neuro-TI. Então, são questões que estão em aberto, não estão disponíveis na maioria dos serviços no Brasil e poderiam melhorar muito o nosso desempenho em termos de tratamento de reperfusão do AVC. Esse é um estudo de um grupo brasileiro bastante importante, que compara entre 2008 e 2017 com uma série de atuações das sociedades neurovascular, da Rede Brasil AVC, e o aumento do número de centros hospitalares que são considerados centros de tratamento de AVC. Né? Então, a gente tem aí é claro que a gente vê uma concentração muito grande na região sul e sudeste, mas houve uma ampliação significativa, e aí eu acho que a incorporação da trombectomia mecânica no SUS e essas evidências tão robustas que vêm saindo nos últimos anos, eu espero que elas sejam suficientes para que isso seja ampliado de forma significativa nos próximos anos, e acho que a nossa especialidade, a terapia intensiva e a AMIB, aqui muito representada pelo Ederlon, tem um papel muito importante nisso, já que acho que a neurologia não é capaz de ter um alcance tão grande num país tão extenso quanto o Brasil sozinho. Então, acho que a terapia intensiva tem muito para contribuir nesse aspecto. E soluções ligadas à tecnologia também podem ajudar de forma muito significativa. A gente teve a ampliação dos serviços de telemedicina de forma muito importante durante a pandemia e mesmo em países de alta renda, onde a disponibilidade de serviços de trombectomia mecânica é maior e também de especialistas de emergência é maior, esse sistema de cobertura por telemedicina e de referenciamento continua sendo essencial para oferecer o melhor tratamento para os pacientes. Então, isso deve ser também uma necessidade, uma realidade no Brasil nos próximos anos, se não para cobrir áreas menos urbanizadas, mas mesmo dentro de grandes centros urbanos, em hospitais que não têm a capacidade instalada de especialistas e tecnologia para fazer todos esses tratamentos que a gente comentou aqui. Então, obrigado, agradeço de novo o convite e fico à disposição aí para perguntas. Excelente, Pedro. Foi uma excelente apresentação. Eu acho que fica claro para todo mundo aí teu domínio do tema e, com certeza, vamos ter aí uma boa discussão. Você sabe que o IANSP, eu estava te comentando um pouquinho antes das nossas particularidades, nós temos neurologista de plantão na emergência, o que é uma coisa incomum, não é regra. Tem a neurocirurgia também disponível. Endovascular, dá para contar quase que sempre, às vezes emperra um pouco se a sala estiver ocupada com alguma outra coisa. Às vezes um gargalo é a ressonância com difusão fazendo um tempo curto, esse talvez seja um gargalo aqui, mas no geral o pessoal até tem conseguido. Nós participamos, o pessoal da endovascular participou do estudo do Resiliente, lá do grupo do Resiliente. Então há uma cultura bem criada na questão do tratamento trombolítico, inclusive aí com a janela estendida. Mas vamos aqui abrir para
primeiras dúvidas, primeiras perguntas. O Luciano levantou a mão aí. Luciano, fique à vontade, pode fazer a sua pergunta. Bom, boa noite, Pedro, boa noite a todos. Muito obrigado pela aula, uma aula absolutamente sucinta, mas de uma riqueza extraordinária de dados, né? Eu queria fazer um comentário sobre o trabalho Wake Up que você mostrou. Não só no aspecto dos resultados, mas também por uma dificuldade progressiva que nós temos de fazer estudos randomizados, né, por conta justamente de que existe uma dificuldade grande de você obter dados usando grupos placebo, né? Quer dizer, a pior coisa que existe é você usar grupo placebo numa droga que se revela funcional, né? A droga funciona, você não vai poder mais usar grupo placebo. E chamou a atenção num dos dados do odds ratio que você mostrou, a taxa que teve maior complicações, né, de morte, inclusive, né, do grupo, né? Eu queria só que você fizesse uma análise só sobre esse aspecto, por favor. Muito obrigado. Então, Luciano, obrigado pela pergunta. Quase todos os estudos de trombólise venosa, desde dos primeiros, e também de trombectomia mecânica, mas mais de trombólise venosa, porque muitos de trombectomia mecânica incorporam a trombólise venosa, quando a gente fala de janela curta. Tem taxas de sangramento e de hemorragia cerebral clinicamente relevante maiores do que o grupo não tratado. A despeito disso, o resultado de benefício funcional continua sendo significativamente superior. Então, a gente tem que levar em consideração que o paciente tratado que sangra o cérebro, ele está contribuindo, vamos dizer que esse sangramento leve ele é um desfecho piorado, ele está contribuindo para o não benefício do tratamento. Então, no final das contas, a gente tem um benefício clínico, mesmo com taxas de complicação no grupo tratado maiores. E é claro que eu acho que um dos problemas dos estudos, tanto de trombectomia quanto de trombólise em janela mais longa, mais antigos, que não usavam a neuroimagem como critério de seleção, era exatamente que uma complicação fazia com que o benefício dos pacientes que respondem bem fosse anulado, porque não havia uma seleção dos pacientes. Quando a gente faz a seleção por neuroimagem, usando colateral, etc., você consegue também selecionar pacientes que têm um risco de sangramento menor. Então, mas é importante saber que, de fato, os pacientes sangram mais, a maioria deles tem repercussão clínica, mas muitos com. Pedro, o maior tempo desde o início dos sintomas é uma variável importante no sentido de aumento de risco de transformação hemorrágica? Mas sem dúvida mas as taxas de complicações elas caíram muito quando você compara os que são selecionados, os que têm mismatch, com aqueles que eram não selecionados antigamente. Então, a gente passou muitos anos com vários estudos de trombectomia, surpreendentemente negativos, ou limítrofes, não conseguia se provar que era eficiente, né? Muito por causa disso, uma falta de seleção e a inclusão de pacientes que tinham infarto precoce. E esse infarto precoce, quando você faz trombólise e recanaliza, ele sangra e o benefício se perde. Ou seja, agregar a imagem da decisão foi o grande diferencial nisso aí, né? E outra coisa, eu acho que esse é um baita exemplo de uma situação onde o benefício supera o risco e, por conta disso, a intervenção segue válida. Mas eu acho que o teu comentário aí de que o grande diferencial é a melhor seleção dos pacientes é fundamental. E, na verdade, esse sempre é o nosso... é sempre o que a gente busca dentro da terapia intensiva, né? Encontrar
critérios que possam nos ajudar a selecionar pacientes para determinadas intervenções, e quantas intervenções na terapia intensiva que a gente acredita que são benéficas, a gente não consegue provar por essa dificuldade de selecionar o paciente certo. Exatamente. Excelente. Matheus, fica à vontade aí para o seu comentário. Boa noite, parabéns pela aula, fantástica, igual o Luciano falou, foi cheia de dados e tudo mais. Na verdade, a minha questão era mais ou menos inclusive o que o Ederlon acabou de falar da seleção de pacientes e tudo mais. Mesmo pela sua aula, a gente vê que hoje em dia a melhor evidência, na verdade, é a gente chegar nos melhores pacientes pelos exames de imagem, né? A avaliação do NIH, a parte clínica dos pacientes ainda tem alguma relevância? Acho que, lógico, nos pacientes que chegam nas primeiras 4 horas, talvez tenha isso daí, mas essa evolução ao longo do tempo, ela tem algum peso para a decisão dos pacientes? Tem sim, Matheus. Essa pergunta é muito importante, porque o principal autor do DAWN, que é um brasileiro, Raul Nogueira, e que é um dos idealizadores também do Resilient, do qual vocês participaram, ele diz que muito antes de publicar o DAWN, ele já usava o mismatch clínico tomográfico para selecionar pacientes que ele decidia abrir o vaso fora da janela de indicação. Porque na cabeça dele, se o paciente tem um déficit maciço, um NIH de 15, 18, e você olha a tomografia dele, a tomografia simples, sem contraste, e ela não tem infarto, ou ela tem um infarto pequeno, e você tem um vaso ocluído na sua porção proximal, não havia outra possibilidade que não ele estar preservando o cérebro viável. Tá? Então, ele usava um critério, o mismatch clínico tomográfico, para a seleção de pacientes, e essa tese foi confirmada pelo DAWN. Tá? Mas outra informação que reitera a importância do déficit clínico nos tratamentos mais recentes é que somente com a trombectomia a gente conseguiu ver o que a trombólise não era capaz de mostrar, que era a recuperação funcional dos pacientes 24 horas depois do tratamento. Então, somente com o tratamento com trombectomia mecânica, você tem uma redução significativa do NIH 24 horas após a implementação do tratamento, quando, com a trombólise venosa, só era possível ver a melhora do desfecho clínico quando a gente olhava para o desfecho funcional tardio. Então, o benefício, assim, a gravidade da alteração clínica, medida pelo NIH, e a melhora progressiva desse NIH, ou do déficit clínico, são muito valorizados como resposta ao tratamento. Então, eu acho que ainda é super importante a gente levar isso em consideração. Pedro, um ponto importante também quando você eventualmente tem alguma complicação, por exemplo, a transformação hemorrágica, é a monitorização próxima desse paciente para identificar essa complicação o quanto antes e, quando indicado, tomar as medidas necessárias. Eu só acho que esse é um ponto fundamental no sentido de minimizar aí a possibilidade de um desfecho desfavorável. Eu queria aproveitar isso para que você fizesse um destaque no que o cara da terapia intensiva, depois desse paciente ter sido inicialmente tratado, tem que ter como maior preocupação e tem que estar mais atento. Tá. Então, assim, como a gente conversou um pouco antes, Ederlon, e eu falei um pouco na apresentação, eu acho que o AVC é uma oportunidade muito grande de uma interação bem próxima entre a terapia intensiva e a emergência. Vocês têm aí, eu acho que o cenário ideal para isso acontecer, uma vez que você tem volume de pacientes, emergência aberta, especialista na emergência, tecnologia disponível, terapia intensiva plena, com gente em treinamento. Quer dizer, eu acho que é um cenário realmente ideal que a gente não tem nos nossos hospitais, por exemplo, privados aqui no Rio. E
Mas, normalmente, um cenário mais comum é o paciente que inicia a trombólise na emergência e é transferido para a terapia intensiva, ou termina a trombólise na emergência e vai para a terapia intensiva depois. Durante o processo de trombólise venosa, há um acompanhamento muito próximo, idealmente de 10 em 10 minutos, ou de 15 em 15 minutos, do quadro neurológico, da pressão arterial. Óbvio que o paciente está monitorizado, mas tem que ser registrado a avaliação clínica neurológica, pressão arterial e um acompanhamento do paciente na beira do leito. Então, de fato, o médico e a enfermagem ficam ali durante a infusão muito próximos, porque você tem que interromper a infusão e correr para a tomografia se o paciente apresentar uma piora clínica. Uma vez que esse paciente termina a infusão, ainda há a chance de complicações hemorrágicas, e quando ele vai para a terapia intensiva, ele não pode sofrer monitorizações invasivas, ele não pode passar catéter nasoenteral, não pode passar catéter vesical, ele não recebe aspirina nas primeiras 24 horas, uma série de cuidados que são importantes para evitar complicações hemorrágicas, e a monitorização de um neurocheque ou de uma avaliação clínica sequencial a cada hora também são muito importantes para que, se houver uma deterioração, seja por uma reoclusão do vaso, seja por uma complicação hemorrágica, a gente correr para a tomografia e, se tiver que fazer uma intervenção neurocirúrgica, também. No caso do paciente que faz a trombólise e a trombectomia mecânica, normalmente, numa situação normal, eu acho que o paciente deve ir para a terapia intensiva depois do procedimento de trombectomia mecânica, e aí tem alguns cuidados que devem ser tomados, mas todos no sentido de acompanhar de perto complicações cerebrais e sistêmicas, hemorrágicas, com hipertensão intracraniana, redução do nível de consciência, novos déficits, etc. Até aproveitando a deixa, a Beatriz pergunta aqui com relação, depois da administração da alteplase, quanto tempo você poderia fazer os procedimentos invasivos? Depois já pega o gancho. Então, normalmente 24 horas depois, em geral, o que é bem estabelecido para início de clexane profilático, aspirina e procedimentos invasivos. O Pedro, a alteplase continua sendo a única aprovada pelo FDA? Aí estão perguntando em relação à tenecteplase. A tenecteplase, ela é uma opção muito interessante. Eu conheço algumas pessoas que são entusiastas da tenecteplase. Há evidências de que a tenecteplase ela tem eficácia comparável à alteplase. Eu te confesso que eu não sou um profundo conhecedor da literatura de tenecteplase, mas trabalho com um cara que e já vi aulas dele sobre isso. Eu acho que quem está acostumado a fazer isso, não é simples o treinamento e a manutenção do treinamento das equipes de emergência e terapia intensiva para a administração da alteplase. E acho que é válido, quando há uma dificuldade nesse sentido, a opção da tenecteplase. Tem serviços, principalmente na Europa, que já usam. Eu não sei como é que está o nível de evidência de recomendação da tenecteplase no guideline da American Heart. Posso ver e te mandar depois. Mas é bem interessante, eu acho. A grande vantagem é a facilidade, né? Isso, a tenecteplase não tem a preparação, o tempo de infusão, o cálculo de dose, é tudo mais simples, em bolos, etc. Então, é utilizado em alguns ambientes pré-hospitalares e realmente é muito mais simples. E talvez até a questão da não aprovação pelo FDA seja a maior barreira até para uma ampliação do uso, né? E a falta de estudos com a droga. Isso acaba sendo uma barreira. Alguma pergunta ou comentário aí, pessoal? Bom, Pedro, eu acho que a mensagem que fica aí para a turma é principalmente a ideia de que as mudanças acerca das decisões terapêuticas do manejo desse paciente com AVC isquêmico agudo são muito grandes, a gente precisa estar ligado nisso. Como você relatou,
muito bem no teu primeiro slide da epidemiologia, é inconteste a importância da doença e a necessidade de intervenções para tentar minimizar o impacto dela. E nós, da terapia intensiva, temos que estar junto com o pessoal da emergência no manejo desse paciente. Eu queria te pedir aí que você deixasse a tua mensagem final aí para a turma levar para casa em relação ao tema e te agradecer e parabenizar pela excelente apresentação. De novo, agradecer a você, Derlon, pelo convite, agradecer a todo mundo pela presença aqui, essa hora, numa sessão tão interessante, ver gente, um grupo grande em treinamento, num hospital tão diferenciado como o de vocês. E só uma mensagem final, que eu pincelei, mas não falei durante a aula, é que a gente estabeleceu por uma questão de facilidade, de praticidade. Pedro, está picotando a tua mensagem, está picotando. Tira o teu vídeo para a gente poder te escutar, por favor. Todos os pacientes que chegam com menos de 24 horas do início dos sintomas, eles fazem uma rotina e a tomografia. Isso. Pronto. Então, a mensagem é que, talvez de uma forma pragmática, no hospital de vocês decidiu por fazer uma sequência de neuroimagem em todos os pacientes que chegam na janela de 24 horas, que inclui a TC sem contraste, a TC de perfusão e a angiotomografia. Com isso, a gente tem a informação da oclusão de grande vaso, se está presente ou não, e uma informação de penumbra já na imagem inicial. Então, isso tem facilitado bastante, agilizado bastante algumas tomadas de decisão. Eu acho que é uma opção interessante para alguns cenários. De novo, obrigado e boa noite aí para todo mundo. Pedro, um grande abraço, muito obrigado e obrigado a todos aí pela participação. Boa noite a todos. Um abração, Pedro.